Capítulo 55. Um soneto. Dita a palavra, apertou-me as mãos com as forças todas de um vasto agradecimento, despediu-se e saiu. Fiquei só com o panegírico, e o que as folhas dele me lembraram foi tal que merece um capítulo a mais. Antes, porém, e porque também eu tive o meu panegírico, contarei a história de um soneto que nunca fiz. Era no tempo do seminário, e o primeiro verso é o que ides ler. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura. Como e por que me saiu este verso da cabeça? Não sei. Saiu assim, estando eu na cama, como uma exclamação solta, e, ao notar que tinha a medida de verso, pensei em compor com ele alguma coisa, um soneto. A insônia, musa de olhos arregalados, não me deixou dormir uma longa hora ou duas. As cócegas pediam-me unhas e eu coçava-me com alma. Não escolhi logo o soneto. A princípio cuidei de outra forma, e tanto de rima como de verso solto, mas afinal ative-me ao soneto. Era um poema breve e prestadio. Quanto à ideia, o primeiro verso não era ainda uma ideia, era uma exclamação. A ideia viria depois. Assim na cama, envolvido no lençol, tratei de poetar. Tinha o alvoroço da mãe que sente o filho, e o primeiro filho. Ia ser poeta, ia competir com aquele monge da Bahia, pouco antes revelado e então na moda. Eu, seminarista, diria em verso as minhas tristezas, como ele dissera as suas no claustro. Decorei bem o verso e repetia-o em voz baixa aos lençóis. Francamente, achava-o bonito, e ainda agora não me parece mal. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura. Quem era a flor? Capitu, naturalmente, mas podia ser a virtude, a poesia, a religião, qualquer outro conceito a que coubesse a metáfora da flor e flor do céu. Aguardei o resto, recitando sempre o verso, e deitado ora sobre o lado direito, ora sobre o esquerdo. Afinal, deixe-me estar de costas, com os olhos no teto, mas nem assim vinha mais nada. Então adverti que os sonetos mais gabados eram os que concluíam com chave de ouro, isto é, um desses versos capitais no sentido e na forma. Pensei em forjar uma de tais chaves, considerando que o verso final, saindo cronologicamente dos 13 anteriores, com dificuldade traria a perfeição louvada. Imaginei que tais chaves eram fundidas antes da fechadura. Assim foi que me determinei a compor o último verso do soneto, e depois de muito suar, saiu este: perde-se a vida, ganha-se a batalha. Sem vaidade e falando como se fosse de outro, era um verso magnífico, sonoro, não há dúvida, e tinha um pensamento, a vitória ganha à custa da própria vida, pensamento alevantado e nobre. Que não fosse novidade, é possível, mas também não era vulgar, e ainda agora não explico por que via misteriosa entrou numa cabeça de tão poucos anos. Naquela ocasião achei-o sublime, recitei uma e muitas vezes a chave de ouro. Depois repeti os 2 versos seguidamente e dispus-me a ligá-los pelos 12 centrais. A ideia agora, à vista do último verso, pareceu-me melhor não ser Capitu. Seria a justiça. Era mais próprio dizer que, na pugna pela justiça, perder-se-ia acaso a vida, mas a batalha ficava ganha. Também me ocorreu aceitar a batalha, no sentido natural, e fazer dela a luta pela pátria, por exemplo. Nesse caso, a flor do céu seria a liberdade. Esta acepção, porém, sendo o poeta um seminarista, podia não caber tanto como a primeira, e gastei alguns minutos em escolher uma ou outra. Achei melhor a justiça, mas afinal aceitei definitivamente uma ideia nova, a caridade, e recitei os 2 versos, cada um a seu modo, uma languidamente. Ó flor do céu, ó flor cândida e pura, e o outro com grande brio, perde-se a vida, ganha-se a batalha. A sensação que tive é que ia sair um soneto perfeito. Começar bem e acabar bem não era pouco. Para me dar um banho de inspiração, evoquei alguns sonetos célebres e notei que os mais deles eram facílimos. Os versos saíam uns dos outros com a ideia em si, tão naturalmente que se não acabava de crer se ela é que os fizera, se eles é que a suscitavam. Então tornava ao meu soneto e novamente repetia o primeiro verso e esperava o segundo. O segundo não vinha, nem terceiro nem quarto, não vinha nenhum.
Tive alguns ímpetos de raiva e mais de uma vez pensei em sair da cama e ir ver tinta e papel. Pode ser que escrevendo os versos acudissem, mas... Cansado de esperar, lembrou-me alterar o sentido do último verso com a simples transposição de 2 palavras. Assim, ganha-se a vida, perde-se a batalha. O sentido vinha a ser justamente o contrário, mas talvez isso mesmo trouxesse a inspiração. Neste caso era uma ironia. Não exercendo a caridade, pode-se ganhar a vida, mas perde-se a batalha do céu. Criei forças novas e esperei. Não tinha janela. Se tivesse, é possível que fosse pedir uma ideia à noite, e quem sabe se os vagalumes, luzindo cá embaixo, não seriam para mim como rimas das estrelas, e esta viva metáfora não me daria os versos esquivos, com os seus consoantes e sentidos próprios? Trabalhei em vão, busquei, catei, esperei. Não vieram os versos. Pelo tempo adiante escrevi algumas páginas em prosa, e agora estou compondo esta narração, não achando maior dificuldade que escrever, bem ou mal. Pois, senhores, nada me consola daquele soneto que não fiz, mas, como eu creio que os sonetos existem feitos, como as odes e os dramas e as demais obras de arte, por uma razão de ordem metafísica, dou esses 2 versos ao primeiro desocupado que os quiser. Ao domingo, ou se estiver chovendo, ou na roça, em qualquer ocasião de lazer, pode tentar ver se o soneto sai. Tudo é dar-lhe uma ideia e encher o centro que falta. Capítulo 56. Um seminarista. Tudo me ia repetindo o diabo do opúsculo, com as suas letras velhas e citações latinas. Vi sair daquelas folhas muitos perfis de seminaristas, os irmãos Albuquerques, por exemplo, um dos quais é cônego na Bahia, enquanto o outro seguiu medicina e dizem haver descoberto um específico contra a febre amarela. Vi o Bastos, um magricela, que está de vigário em meia ponte, se não morreu já. Luís Borges, apesar de padre, fez-se político e acabou senador do Império. Quantas outras caras me fitavam das páginas frias do panegírico? Não eram frias. Traziam o calor da juventude nascente, o calor do passado, o meu próprio calor. Queria lê-las outra vez e lograva entender algum texto, tão recente como no primeiro dia, ainda que mais breve. Era um encanto ir por ele. Às vezes, inconscientemente, dobrava a folha como se estivesse lendo de verdade. Creio que era quando os olhos me caíam na palavra do fim da página, e a mão, acostumada a ajudá-los, fazia o seu ofício. Eis aqui outro seminarista. Chamava-se Ezequiel de Souza Escobar. Era um rapaz esbelto, olhos claros, um pouco fugitivos, como as mãos, como os pés, como a fala, como tudo. Quem não estivesse acostumado com ele podia acaso sentir-se mal, não sabendo por onde lhe pegasse. Não fitava de rosto, não falava claro nem seguido, as mãos não apertavam as outras, nem se deixavam apertar delas, porque os dedos, sendo delgados e curtos, quando a gente cuidava tê-los entre os seus, já não tinha nada. O mesmo digo dos pés, que tão depressa estavam aqui como lá. Esta dificuldade em pousar foi o maior obstáculo que achou para tomar os costumes do seminário. O sorriso era instantâneo, mas também ria folgado e largo. Uma coisa não seria tão fugitiva como o resto, a reflexão. Íamos dar com ele, muita vez, olhos enfiados em si, cogitando. Respondia-nos sempre que meditava algum ponto espiritual, ou então que recordava a lição da véspera. Quando ele entrou na minha intimidade, pedia-me frequentemente explicações e repetições miúdas, e tinha memória para guardá-las todas, até as palavras. Talvez esta faculdade prejudicasse alguma outra. Era mais velho que eu, 3 anos, filho de um advogado de Curitiba, aparentado com um comerciante do Rio de Janeiro, que servia de correspondente ao pai. Este era homem de fortes sentimentos católicos. Escobar tinha uma irmã, que era um anjo, dizia ele. Não é só na beleza que é um anjo, mas também na bondade. Não imagina que boa criatura que ela é. Escreve-me muita vez, hei de mostrar-lhe as cartas dela. De fato, eram simples e afetuosas, cheias de carícias e conselhos. Escobar contava-me histórias dela, interessantes,
todas as quais vinham a dar na bondade e no espírito daquela criatura, tais eram que me fariam capaz de acabar casando com ela, se não fosse Capitu. Morreu pouco depois. Eu, seduzido pelas palavras dele, estive quase a contar-lhe logo a minha história. A princípio fui tímido, mas ele fez-se entrado na minha confiança. Aqueles modos fugitivos cessavam quando ele queria, e o meio e o tempo os fizeram mais pousados. Escobar veio abrindo a alma toda, desde a porta da rua até o fundo do quintal. A alma da gente, como sabes, é uma casa assim disposta, não raro com janelas para todos os lados, muita luz e ar puro. Também há as fachadas e escuras, sem janelas ou com poucas e gradeadas, à semelhança de conventos e prisões. Outros sim, capelas e bazares, simples alpendres ou passos suntuosos. Não sei o que era a minha. Eu não era ainda casmurro, nem Dom Casmurro. O receio é que me tolhia a franqueza, mas como as portas não tinham chaves nem fechaduras, bastava empurrá-las. E Escobar empurrou-as e entrou. Cá o achei dentro. Cá ficou. Até que... Capítulo 57. De preparação. Ah, mas não eram só os seminaristas que me iam saindo daquelas folhas velhas do panegírico. Elas me trouxeram também sensações passadas, tais e tantas que eu não poderia dizê-las todas, sem tirar espaço ao resto. Uma dessas, e das primeiras, quisera contá-la aqui em latim. Não é que a matéria não ache termos honestos em nossa língua, que é casta para os castos, como pode ser torpe para os torpes. Sim, leitora castíssima, como diria o meu finado José Dias, podeis ler o capítulo até o fim, sem susto nem vexame. Já agora meto a história em outro capítulo, por mais composto que esse me saia, há sempre no assunto alguma coisa menos austera, que pede umas linhas de repouso e preparação. Sirva este de preparação, e isto é muito, leitor meu amigo. O coração, quando examina a possibilidade do que há de vir, as proporções dos acontecimentos e a cópia deles, fica robusto e disposto, e o mal é menor mal. Também, se não fica então, não fica nunca, e aqui verás tal ou qual esperteza minha, porquanto, ao ler o que vais ler, é provável que o aches menos cru do que esperavas.